fofoca. Uau! Lá vem babado. Chocada. Lá vem cast com histórias que nunca foram contadas. Lá vem cast é feito pra você, um podcast pra você se entreter. Lá vem a vida mais uma vez, querendo nos humilhar. Mas vamos dar o close certo, a gente vai brilhar. Arrasou! Lá vem ele, Rafael Lacerda. Olá, eu sou Rafael Lacerda e está começando mais um episódio do nosso Lavencast. Toda semana a gente abre espaço para conversas que fazem a gente pensar, rir, refletir e enxergar situações comuns da vida por perspectivas diferentes. Então prepare o café, coloque os fones de ouvido, aumente o som, porque o papo de hoje começa através de uma ligação. Mas pode dizer muito sobre a maneira como nos comunicamos e construímos nossas relações. Para quem está chegando agora, vale lembrar que o Lavencast é um espaço para conversas leves, profundas e sem a obrigação de encontrar respostas definitivas. Aqui a proposta não é convencer ninguém, mas provocar reflexões sobre comportamento, relações humanas, sociedade e todas aquelas situações que fazem parte da nossa rotina, mesmo quando a gente, por muitos acasos, nem percebe. Porque muitas vezes entender como o outro pensa também ajuda a gente a compreender melhor as próprias escolhas. E antes de começar oficialmente, aproveita para acompanhar o Lavencast nas redes sociais, siga @Lavencast para conferir os bastidores, os cortes dos episódios, as novidades e os próximos convidados. Também se inscreva no canal do YouTube para não perder nenhum conteúdo novo. E fica o meu convite para você me acompanhar também no Instagram, no @Rafael Lacerda. Cada comentário, compartilhamento e inscrição ajuda esta comunidade a crescer e faz com que essas conversas cheguem a cada vez mais pessoas. Deixa eu começar com uma pergunta muito simples. Quando o seu telefone toca, você atende ou primeiro fica olhando para a tela esperando a pessoa desistir e mandar uma mensagem? Porque em 2026, uma ligação inesperada pode provocar reações completamente diferentes em cada pessoa. Tem gente que atende feliz, já perguntando como a pessoa está. Tem gente que pensa que aconteceu alguma coisa urgente, uma emergência. Tem quem coloca o celular no silencioso e espera parar de tocar e responde alguns minutos depois: "Oi, você me ligou?" E existe ainda aquela pessoa que liga novamente sem mandar mensagem, criando um nível de tensão que talvez nem ela tenha imaginado. E nos últimos anos surgiu uma nova espécie de etiqueta digital. Para algumas pessoas é educado mandar uma mensagem antes perguntando: "Você pode falar?" Para outras, essa pergunta não faz tanto sentido, porque a própria ligação já seria o convite para conversar. O debate sobre ligar sem avisar virou tema de discussões entre amigos, familiares e colegas de trabalho. Uma reportagem publicada em 2026 pela Wall Street mostrou justamente essa divisão. Enquanto algumas pessoas enxergam a ligação inesperada como uma demonstração espontânea de carinho, outras consideram um gesto invasivo até angustiante. Mas a ligação não desapareceu. Ela mudou de lugar, na verdade, né? Uma pesquisa também do Mobile Time com o Opinion Box mostrou que 74% dos usuários ativos do WhatsApp no Brasil utilizavam chamadas de voz pelo aplicativo. Entre os que faziam ligações por lá, 60% afirmaram ligar todos os dias ou quase todas as horas.
Em 2026, o WhatsApp já aparecia na tela inicial de quase 65% dos smartphones brasileiros, reforçando como o aplicativo se tornou um espaço central para mensagens, áudio, chamadas, trabalho, família, vida social e muito mais. Ou seja, talvez a gente não tenha deixado de ligar, talvez tenha mudado para quem liga, por onde liga, em qual horário, em qual situação considera aceitável telefonar. Por isso o tema do episódio de hoje é fazer ligação em 2026? Vamos conversar sobre ansiedade ao telefone, mensagem de áudio, intimidade, disponibilidade, etiqueta digital, relações pessoais e o que a nossa forma de comunicação pode revelar sobre nós. E para transformar esse tema em uma conversa cheia de experiências, opiniões e situações do cotidiano, hoje eu recebo o meu amigo Matheus Stefano. E a escolha dele não poderia fazer mais sentido. O Matheus é daquelas pessoas que para praticamente tudo prefere fazer uma ligação. Enquanto muita gente manda mensagem, áudio ou simplesmente adia a conversa, ele pega o telefone e simplesmente liga. Por isso ninguém melhor para falar sobre as ligações que atendemos, as que ignoramos, as conversas que se resolvem em poucos minutos e também sobre o que esse hábito pode revelar a respeito da forma como estamos nos comunicando e construindo nossas relações. Meu amigo, que carinhosamente nos chamamos de tranqueira e porcaria. Seja muito bem-vindo ao Lovencast, muito obrigado por aceitar o convite e participar desse papo. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, tranqueira. É uma honra estar aqui participando do seu audiocast, né? E pela forma qual você está conduzindo tudo isso. Achei muito interessante, achei muito audacioso me colocar nesse tema, porque é como você mesmo falou, eu sou daqueles que adora tudo resolver numa ligação. Acho que meu instinto, assim, intenso, automático, não me permite aguardar em alguns momentos respostas curtas por mensagens, respostas por emojis ou respostas por apenas frases curtas ou áudios curtos. Não, isso é sua cara. Eu sou aquele tipo de pessoa... Exatamente, eu sou daquele tipo de pessoa que me dá o telefone que eu vou ligar agora e vamos esclarecer o que tem que ser esclarecido ou vamos organizar o que tem que ser organizado. Então, hoje estou aqui aberto para esclarecer aí dúvidas, colocar esse bate-papo para funcionar e ver o que vamos ter de polêmica sobre isso. Eu tenho até alguns exemplos aqui que vou deixar um pouco mais pra frente, ali pro meio dos blocos. Mas, amigo, eu queria começar entendendo a sua relação pessoal com a ligação. Porque hoje o toque do telefone parece carregar uma informação antes mesmo de a conversa começar. Dependendo de quem está ligando, do horário e da frequência, a pessoa pode sentir alegria, curiosidade, preocupação ou vontade de fugir. Quando o seu telefone toca inesperadamente, qual é a primeira coisa que passa pela sua cabeça, por exemplo? Depende. Depende muito da circunstância, porque assim, se é um ciclo de amigo, eu falo, ou é novidade, ou é convite, ou é fofoca. Ou é quando emergência, é um familiar, né? Quando, por exemplo, você tá te plantando 3 da manhã e eu estou ligando, você já deve pensar, aprontou. Aprontou, então, é uma fofoca, é uma bomba, é polêmica. Isso é uma coisa legal. É uma coisa que eu vou atender. Só se eu não tiver se eu estiver meio puto, meio tiver ali, a diplomacia entre as amizades estiver meio abalada, você meio que dá um gelo na ligação. Aí se não tiver nada assim, nada fora do que é errado, a gente atende, né? A gente escuta a pessoa bêbada, tá legal, vai, você tá sóbrio no ambiente de trabalho, você tá vendo o lado que às vezes pode ser você, bêbado também na balada, tá ligando e incomodando um amigo que tá dormindo. Então você se coloca nos dois lados da situação. Então eu atendo. Assim, se eu não tiver brigado, não tiver inimizade com a pessoa, eu atendo, legal. Um familiar me liga inesperadamente, aí você fica meio apreensivo, porque duas notícias ali. Ou alguém morreu ou alguém precisa de dinheiro. Se
familiar que liga inesperadamente é sempre nessa situação. Precisa de um Pix. Precisa de um Pix porque a tia caiu, quebrou o pé, ou a pressão de alguém subiu e tá no AMA. Quebrou a bacia. E ainda no meu caso, que sou da área da saúde, vai para olhar um exame para eu fazer uma receita. Então, já sei como que é mais ou menos. Aí, às vezes, eu tô no trabalho também. Vamos colocar numa situação de trabalho. No meu trabalho, como eu trabalho na área da saúde e tal, é diferente do ambiente corporativo que você fica ligando para vários ramais. Mas ainda assim, tem alguns tipos de ramais que eu acabo tendo que me comunicar dentro do hospital. Mas, por exemplo, se eu olho lá naquela tela do telefone, lá do PABX, e vejo que é minha chefe, eu já faço caras e bocas antes de atender. Às vezes eu abaixo o volume da ligação para não atender. Aí ela fala, nossa, eu tô te ligando. Eu falo, nem vi tocar. Ou então eu falo, eu tava no banheiro. Não, e às vezes a gente fica com o bipzinho, né? Fala, então meu bip descarregou, mulher. Mas o que você precisa, meu amor? Eu tô aqui pra te ajudar. E você dá aquela desconcertada, né? Você fala meio irônico, você atende revirando os olhos, porque chefe é chefe, né? Aquele negócio de falar que chefe é um amor, é uma faca de duas pontas, né? Não é amor o tempo todo, não. Então você é daquelas pessoas que amava um telefone fixo. Na época que o telefone fixo era normal, o telefone tocava, era você que atendia. Eu que atendia. E eu vim daquela época, porque assim, a nossa classe de idade, vamos lá, dos 25 aos 35 anos, que é mais ou menos a geração ali que a gente se enquadra, é daquela geração que tinha o telefone com a antiga Bina, que você via o identificador de chamada, então era muito normal antigamente você saber o número das pessoas de cabeça. Então, quando era uma pessoa que você gostava muito, minha tia que tá ligando, eu gostava daquela tia, eu fazia a questão de atender. Se não era uma pessoa que você não gostava, você não atendia aquela ligação. E aí, a coisa começou a evoluir. E aí começou a vir os celulares, né? Veio aqueles celulares que eu costumo dizer o tijolão da Nokia, que tinha o jogo da cobrinha. O que quando ligava apareciam duas mãos dadas, né? Então, o negócio vibrava mais que um vibrador hoje em dia, né? O negócio era cabuloso. E aí, o que acontecia? Tá perdi o foco aqui da conversa, vamos voltar. E aí tinha o chip, e aí aquela época tinha a questão do quê? Que eu lembro que tinha a operadora da Vivo, da Oi e tal, e tinha aquele negócio assim que antes de ter os aplicativos, né, dos smartphones, era assim, se você ligasse do mesmo chip, você pagava, sei lá, era 19 centavos a chamada. Era mais barato, e aí o SMS, né? Era mais barato, porque era o mesmo custo pro SMS, só que o SMS, cada mensagem que você manda 5 centavos. Então, se você mandasse 20 mensagens de uma vez, já ia R$1. E se você fizesse uma ligação só, era 20 centavos. Então, era mais barato você ficar ligando ali e ficar no trelelê mesmo por voz. E eu acho uma forma muito mais viável de se comunicar. Hoje a gente tem as plataformas digitais, né, com a onda do Android, sistemas operacionais, e veio melhorando muito essa parte. Mas, assim, ainda eu prefiro a boa e velha ligação. Você lembra daquela época, você falando de telefone fixo divina? Na minha casa tinha muito isso, na sua provavelmente também deveria ter, que dava pra você fazer meio que um puxado do telefone. Então você colocava um telefone no quarto ou na sala. Quando tocavam os dois, aí um atendia em um dos ramais ali do telefone e o outro ficava no quarto escutando a ligação. Você pegou isso? E tinha muito isso, porque na casa da minha mãe era um sobrado. Então tinha telefone na sala, tinha na sala do andar de baixo e tinha nos dormitórios tinha telefone. Então, às vezes, como minha mãe sempre trabalhou fora, era normal ela ligar durante o dia para saber se estava tudo bem em casa, se tinha ido para a escola, se tinha almoçado, preocupações de mães. E você ligava para detonar o outro irmão, né? Não, porque minha irmã é isso, minha irmã era aquilo. E eu era o que pegava fogo dentro de casa. Eu botava fogo no parquinho com as minhas irmãs. E aí, naquela mesma hora, a irmã pegava no outro quarto e falava assim, não, mãe, não foi bem assim. É que o Matheus era isso, o Matheus era aquilo. E virava um debate. É tudo igual nas tudo por telefone. Era tipo assim, você num cômodo, sua irmã no outro e sua mãe no trabalho. Tipo, e tudo isso numa ligação. E às vezes dava que a mãe falava, fulano, desliga. Aí a pessoa fingia que desligava e você continuava falando mal da outra pessoa. E quando ela se doía mais ainda, ela voltava na ligação. E o negócio era uma guerra.
Eu imagino. Amigo, mas assim, ó, eu sei que você gosta de conversar via ligação, sou a prova disso. E eu normalmente não atendo, porque eu não gosto de atender ligação. Eu penso assim, que... Ainda mais quando é Matheus. Quando o Matheus tá ligando, ou é pra me chamar pra sair pra algum lugar, ou ele fala assim, ai amigo, hoje eu tô meio depressivo, preciso conversar. Mas existe algumas pessoas que quando liga, você já sabe que a conversa será longa. Como você se sente quando vê o nome dela aparecendo na tela? Pra você é positivo isso? Então, depende das circunstâncias, por exemplo. Acho que é um pouco o que do que você você está falou fazendo antes, naquele né? momento? O que você está aquele negócio? O que você está fazendo naquele momento? Por exemplo, a Tati. A Tati é uma pessoa que ultimamente a gente adotou essa prática de de ligar um pro outro. Ah, é? Então, a gente já Isso eu não tô sabendo. é uma prática nossa. Só que a gente começa a descobrir as situações um do outro. Por exemplo, eu sei que a Tati gosta de me ligar assim que ela entrega a filha dela na escola. Então eu sei que naquele período de segunda e sexta que ela está de home office, ela consegue falar numa ligação. Nos outros dias, ela está no CLT Brasil. Então, no dia de CLT Brasil, eu não posso fazer uma ligação se ela está trabalhando. Por outro modo, ela também sabe que eu até as 9 da manhã, das 7 às 9, é um período que eu estou ocioso, porque eu saí do hospital, eu chego em casa, vou tomar um banho, vou me reproduzir, porque eu viro o Matheus dentista. E aí, o que acontece? Então, nessa janela, ela consegue falar comigo. Depois dessa janela, a partir das 9, eu já começo também a trabalhar, eu estou atendendo, às vezes o telefone toca, eu estou mexendo com o paciente, eu não posso parar para atender, às vezes eu não consigo nem recusar, porque eu estou com luvas na mão, às vezes a luva está suja de saliva, está suja de sangue, eu não vou contaminar meu celular com esse tipo de matéria orgânica. Então, depende muito do cenário. Às vezes você está numa academia, às vezes você está num culto, às vezes você está, sei lá, num momento mais íntimo, mais caliente. Então, depende. O que é o momento depende. mais caliente, só pra eu entender? São os momentos que acontecem a partir das 23 horas. É o momento do xistudão? É o momento de estudar a partir do show da meia-noite, da Anitta. Eu amo. E aí? E aí, o que acontece? Então, isso tudo depende, sabe? Depende muito, assim, das circunstâncias, do horário. Mas, assim, eu nunca deixo de não atender a ligação. Não, é um momento oportuno. Mas se fosse um momento oportuno, eu sempre atendo e destrincho o que a gente tem que destrinchar. É interessante que a ligação, né, ela ainda é fundamental. Como agora, por exemplo, a gente tá gravando um podcast por uma ligação, né? Então você vê que em alguns Exatamente. momentos... E uma coisa que eu achei interessante na pauta, que você colocou assim. Para algumas pessoas, é a maneira mais prática e verdadeira de conversar. Eu acho essa frase com algumas ressalvas a pontuar, por exemplo. Desculpa, repete a frase. Eu não entendi. Para algumas pessoas, é a maneira mais fácil, prática e verdadeira de conversar. O uso do WhatsApp, né? Mensagens de texto. Certo. Eu acho que é uma maneira prática. Por quê? Um dos seus podcasts que você conversa com o Douglas, você fala assim, tem uma frase, uma colocação sua que você fala o seguinte, às vezes eu estou no trabalho, você usa o Apple Watch, e aí sobe umas notificações de mensagem, você olha. Se é prioridade você responder naquele momento, você responde, senão você deixa no momento oportuno. E quando é alguma coisa relacionada à sua família, você julga ser mais importante e você retorna a ligação. Isso te torna praticidade. Por quê? Você trabalha num ambiente que você não pode ficar atendendo o celular. Certo. Ok, isso é super prático. Verdadeiro, a forma como se conversa ali, eu não concordo. Porque, por exemplo, aqui nesse podcast, se você me faz uma pergunta que me coloca numa saia justa, nitidamente, as pessoas vão perceber que ou eu posso começar a gaguejar, ou eu posso meio que me embaralhar nas palavras, na minha colocação, posso mudar a minha entonação, posso me sentir intimidado. Então, você consegue sentir isso numa chamada, mesmo você não estando no cara a cara. Não precisa ser uma chamada de vídeo, não precisa ser um ao vivo, mas você sente emoção através da ligação.
numa mensagem de texto você não consegue, porque se eu te mando uma mensagem, um negócio meio polêmico, um questionamento para você consegue fazer um delay para parar, ler, processar e me responder. E naquilo que você está digitando, você está pensando, você está digitando, você está olhando como você digitou, você está apagando, você está escrevendo. Hoje em dia, com essas novas ferramentas do WhatsApp, se você vir que você mandou uma merda, você já consegue apagar instantaneamente sem a outra pessoa ver. Você consegue editar se você colocou um erro de português ou se você colocou uma colocação errada. Então não é mais verdadeiro, é manipulado. Eu acho que essa verdade não é verdadeira. Não, boa, eu acho que essa é a propósito do podcast, é provocar aqui uma nova forma de pensar, uma nova ótica. Eu entendi o que você quis dizer. Porque às vezes, quando a gente lê uma mensagem, como hoje é muito comum via WhatsApp, a gente vai interpretar aquilo de acordo com nossos princípios, ética e valores, né? De acordo com o que a gente tem enraizado na gente. Quando a gente faz uma ligação, o tom da nossa voz transparece ali, se você tá rude, ríspido, se você tá feliz, educado. Então, para pessoas que gostam de fazer chamada, de receber chamada, eu acho que é espetacular. E dependendo da notícia, tem notícia que você quer saber a reação da pessoa, então você quer ligar para ela, né? Exatamente. Por exemplo, se você chega numa pessoa, suponhamos no caso de uma mulher. Uma mulher chega na família e fala assim, mãe, pai, sou grávida. Aí a mãe coloca assim numa mensagem, legal, e põe um coração. E se de repente ela fala, legal, tô super feliz. Não precisa estar pessoalmente, mas ali fala com áudio, fala com emoção. Então eu acho que a acolhida é melhor, entendeu? Então a gente sabe que a mensagem por áudio não precisa ser nem uma ligação, até um áudio. É muito mais, assim, cheio de valores, sentimentos e emoções do que uma mensagem de texto, mesmo se você estiver falando ou digitando a mesma frase sem tirar ponto e vírgula. Bom, perfeito. Eu acho que isso tem muito a ver aqui com a próxima pergunta, com o próximo bloco. Eu montei um roteiro aqui para seguir mais ou menos o que eu queria falar contigo, mas nós já estamos quase na metade do tempo e eu ainda nem tô no primeiro bloco. Então, eu vou, assim, só para poder seguir aqui, talvez hoje atender uma ligação também significa aceitar uma pequena dose de imprevisibilidade, né? E essa imprevisibilidade pode ser divertida quando vem de alguém muito próximo, mas para muita gente também pode provocar desconforto, preocupação e até ansiedade. Porque se eu ligo pra minha mãe, assim, eu não ligo, assim, eu não tenho o hábito de ligar pra ninguém. Se eu ligo pra minha mãe agora, ela atende porque ela pensa, aconteceu alguma coisa, morreu, pegaram o celular dele, viram o contato mãe e estão ligando. Por isso, nesse próximo bloco, eu quero falar com você sobre uma sensação cada vez mais comentada, que é o medo de atender telefone. Durante muito tempo, ligar para alguém era uma das formas mais normais de iniciar uma conversa. Hoje, uma ligação sem aviso pode ser interpretada quase como aparecer na casa de uma pessoa sem combinar, que é isso que a gente estava falando, né? E nas redes sociais é comum encontrar pessoas dizendo que uma ligação inesperada invade o espaço pessoal ou faz parecer que aconteceu alguma coisa muito grave. Teve até uma reportagem recente que tem discutido esse tema, né? Ansiedade do telefone. Que um estudo acadêmico publicado em 2023, Matheus que ama estudos acadêmicos, vai gostar, analisou ansiedade associada tanto a fazer quanto a receber ligação. Relacionamento, comportamentos da tecnologia, as preferências individuais, as de comunicações, etc. E em 2025, instituições de ensino e empresas no Reino Unido chegaram a oferecer treinamentos para jovens desenvolverem confiança ao telefone. Uma pesquisa citada pela revista The Week indicou que 4 dos entrevistados entre 18 e 34 anos nunca atendia quando recebia uma ligação. Então, na sua visão, por que uma ligação inesperada passou a incomodar tanto as pessoas? Eu acho que a questão não é receber a ligação em si. Eu acho que o que esse grupo hoje sofre muito grande
é o transtorno de ansiedade. Porque uma resposta, uma situação inesperada, todo mundo está sujeito a receber. Ou seja, e a forma por onde você vai receber ela, por uma ligação, por uma mensagem no WhatsApp, por um e-mail, e você vai ter que saber lidar com essa informação de qualquer forma. Por exemplo, você recebe uma ligação, uma notícia ruim por um telefonema. Uma pessoa sofreu um acidente. Se você tanto receber essa ligação, a pessoa sofreu um acidente, ou você recebeu uma mensagem de WhatsApp, ou você recebeu um e-mail, ou numa outra situação de uma pessoa querida sua sofreu a óbito, ou então no ambiente corporativo a pessoa foi desligada dessa empresa, recebeu um comunicado de desligamento. A informação, o fato é o mesmo, independente de qual foi a via a qual você foi comunicada, né? Então, acho assim, que acho que as pessoas elas são muito ansiosas, né? Hoje a ansiedade é uma coisa muito presente nas nossas vidas. E a gente tem que aprender primeiro a trabalhar com a ansiedade. Às vezes eu acho que não é nem tanto o fato de receber uma ligação inesperada, é o fato das pessoas lidarem com situações inesperadas. Eu acho que não é a questão do telefonema, e sim de viver as situações que elas não estão preparadas para lidar. Amigo, em complemento, eu acho também que a gente vive numa era que tá todo mundo recebendo ligação lá do 0300, né? Para oferecer portabilidade de operadora, oferecer serviços de telecomunicações de internet. Aí, como descobriram que quando uma ligação é 0300 ninguém mais atende, eles agora usam uma nova tática e colocam um número qualquer. Um número como se fosse um telefone fixo, um telefone de celular. E isso eu tenho visto assim, reclamações em sites de Procon, de Reclame Aqui, que tem gente que recebe mais de 80 ligações por dia de operadora. Então isso também eu acho que acaba ali ligando um pouco, né? A pessoa ela pega um ranço tão grande do telefone tocar para esse tipo de situação, que quando é uma situação ali de fato necessária, essa pessoa não quer falar, não quer atender. Eu acho que isso também tem muito acontecido atualmente ali no dias de hoje. Mas você acha educado mandar uma mensagem perguntando algo do tipo, pode falar antes de ligar? Ou considera ali uma formalidade desnecessária, sendo que a pessoa já pode responder se pode falar atendendo sua ligação ou desligando ela? Acho que tudo depende. Porque, por exemplo, se você por exemplo, se você está no ambiente de trabalho, você está no ambiente de trabalho, já passou do seu expediente, a sua chefe precisa falar com você ainda naquele dia. O seu telefone é pessoal, não é corporativo. Eu acho que é de bom tom sim ela perguntar se pode falar, porque você não está mais em horário de jornada de trabalho. Isso por lei pode ser até judicialmente acionado como hora extra, né? Então, sim, eu acho que nessa situação é cabível. Agora, por exemplo, eu e você somos dois amigos, e eu preciso falar muito com você. E eu sei que naquele horário você está em casa, você não está no horário de trabalho, você não está estudando. Eu sei que naquele horário você está ali em casa, de repente, jantando ou fazendo coisas do seu dia a dia, assim, que eu sei que eu não vou te atrapalhar a ponto de te causar algum transtorno. Eu acho que a intimidade que eu tenho entre amigos me permite ligar. Agora, o fato de eu ligar não quer dizer que é obrigação sua atender, entendeu? Eu posso simplesmente te ligar. Se você, de repente, está fazendo uma outra coisa, você está na academia, você está vendo uma série, vendo um livro, e você não quer interromper aquela linha de raciocínio que você está tendo, você pode recusar a ligação, você pode simplesmente deixar tocar e vida que segue, entendeu? Agora, eu vi uma vez que eu te liguei, chamou, você não atendeu, ou chamou 2, 3 vezes, você recusou, e eu insisto em ligar mais vezes, aí eu acho deselegante da parte da pessoa. Concordo. E a ligação, ela exige ali uma disponibilidade imediata que a mensagem não exige, né? Você acha que isso ajuda a explicar um pouco do incômodo em fazer ligação? Não entendi a sua pergunta. A ligação, ela exige uma disponibilidade imediata que a mensagem não existe. Ou seja, quando você liga, a pessoa, teoricamente, precisa atender para você falar.
Quando você manda mensagem, a pessoa ela responde quando ela quer. Você acha que isso faz com que explica o motivo pelo qual a pessoa não gosta de atender ligação? Sim, concordo, porque é o que a gente comentou no início, né? A comodidade. Então, pode ser uma forma mais cômoda, uma forma mais prática de você organizar seu tempo em todas as suas tarefas. Não acho errado isso. Também como não acho errado a pessoa que não atende naquele momento, como também não acho errado a pessoa que gosta de ligar. São gostos. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e a coisa vai funcionando mais ou menos dessa maneira. A gente conversando aqui, eu lembrei de uma história. Quando você comentou a respeito de que talvez o tom da mensagem lida e o tom da mensagem falada, ela muda totalmente, né? Porque a gente interpreta muito ali de acordo com nossas raízes, cultura, ética, moral. E eu lembro de uma história engraçada, que eu conto isso pra todo mundo. Teve uma vez, gente, eu e o Matheus morávamos no mesmo condomínio, né? E tinha um grupo do condomínio. Só que o Matheus, ele é uma pessoa que ele é debochado. Só que ele não faz assim por maldade, ele faz assim pra tirar sarro mesmo, né? Pro povo rir. É um sagitariano, né? E pra causar. Aí eu lembro que no grupo do condomínio tava tendo uma discussão por algum motivo. E ele mandou assim a mensagem: o problema de tudo isso, o culpado, na verdade, não são os vizinhos. O culpado é esse governo que libera financiamento habitacional para pobre. E eu sei que aquilo ali você estava totalmente brincando, porque você também tinha comprado seu apartamento via sistema de financiamento habitacional. Quem te conhece sabe que aquilo ali era zoeira, mas quem lesse aquela mensagem... E assim, nossa, ia te crucificar, né? Então, por isso que situações como essa é muito importante que haja ali uma comunicação por voz e não por mensagem. Se a gente estivesse, por exemplo, numa reunião de assembleia de condomínio, você falasse isso, todo mundo olhando pra sua cara, ia saber que você estava zoando e você estava debochando. Então, tá aí um exemplo de como também a ligação, ela em alguns momentos é importante, né? Exatamente. E pegando um gancho em que você falou, que nem você falou, que eu tenho um jeito mais picante, mais ácido em dar alguns tipos de respostas, né, ou alguns tipos de comentários. Igual você falou, você me conhecendo, você sabia que não havia preconceito, não havia maldade na minha fala. Mas não deixei de expor o que eu pensei naquele momento. Foi uma coisa espontânea, digitei, joguei a bomba no grupo. E você bem me conhece que se ainda assim eu tivesse numa reunião física, numa assembleia, por exemplo, eu também teria a mesma audácia de falar isso em alto e bom som, porque é aquele negócio, o Matheus é polêmica. Eu tenho uma frase muito engraçada que as pessoas falam de mim, e eu levo isso muito como uma verdade, porque quando eu começo a analisar as coisas, é bem isso mesmo. Que eles falam assim, o Matheus, ele é 880. Ou as pessoas amam muito ele, ou as pessoas o odeiam. Característica de sagitariano. Porque ele joga o que tem que ser dito na mesa. E aí, o que isso vem à tona em relação ao nosso tema? Tem uma parte aqui que você colocou aqui assim, ó. Em um mundo no qual estamos sempre conectados, será que estamos realmente conversando ou apenas trocando mensagens? Você me jogou essa provocação. E aí você me jogou uma outra, bem falando o seguinte: você acha que as pessoas estão desaprendendo a conversar? Eu acho que tudo isso daqui tem um gatilho além. Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas usam meios ao qual elas conseguem se respaldar algumas coisas, por exemplo, como textos, algumas publicações editadas, com medo de retaliação. Por quê? Elas têm medo de ser quem realmente elas são. E aí, o que acontece? Aí que nem você fala aqui, ó.
Mas as pessoas estão apenas trocando mensagem? Sim, porque às vezes você conhece uma pessoa num perfil você pode conversar num perfil de Instagram, ou até mesmo uma pessoa que você conheceu aleatoriamente e trocou WhatsApp. Se vocês conversam ali por mensagens, nossa, é um papo legal, e você troca mensagem, a pessoa responde e tudo mais. Só que quando você vai conversar com essa pessoa depois no encontro, no cara a cara presencial, ela não é a mesma coisa. Por quê? Porque ela tem receio de se comunicar muitas vezes. Você começa a conversar por WhatsApp, é uma pessoa que desenrola uma conversa legal, mas por quê? Porque demora para responder. Porque ela foi atrás de informação para te responder ali sem ser cancelada. E às vezes no cara a cara, a pessoa fica ali no começa a concordar tudo que você fala, não coloca a opinião dela na mesa, e muitas vezes tem não gente consegue dissertar, né? Não consegue dissertar, e às vezes até sabe dissertar bem. Tem um ponto de vista, tem uma construção sobre aquele tema, mas ela tem medo de expor a opinião dela, ou então ela se policia muito bem com o que é dito, com medo de retaliação. As pessoas hoje em dia, elas estão numa geração no qual eu vejo até muitas pessoas da minha idade nessa situação, em que elas priorizam mais em se proteger, em ser um perfil, do que ser uma pessoa. E quando eu digo esse perfil, ela quer preservar, ela quer ser aquele perfil que ela tem no Instagram, sabe? Que coloca frases curtas, frases reflexivas, só que ela em si, ela pessoa, ela no ao vivo, ela não tem esse mesmo desempenho, porque ela é uma pessoa que se policia tanto que ela deixa de ser quem realmente ela é, ela perde a sua essência. Não, perfeito, eu concordo contigo. Ô, Matheus, eu te mandei uma prévia do que a gente vai falar, mas você tá roubando todo o meu roteiro, porque aí eu vou fazer a pergunta e você já respondeu o que eu ia te perguntar. Mas, ó, deixa eu te falar uma coisa. Mas tem tudo a ver com o que você tá falando. Às vezes a gente interage ali por mensagens, por exemplo, e existe ali uma troca. Às vezes você até, olhando aqui por um viés negativo, você pega ranço da pessoa pela forma que ela escreve, você cria ali um preconceito sobre as atitudes, sobre a personalidade, sobre o que de fato aquela pessoa é. Já aconteceu situações na sua vida que você chegou a ter uma perspectiva totalmente negativa a respeito de uma pessoa, e quando você passou a falar com ela pessoalmente, você viu que não era nada disso? Podemos até dizer que é o oposto do que você colocou aqui agora? Muitas situações já passei assim. E você mesmo sabe, porque muitas pessoas ao qual eu já conheci através de você, no começo falava, eu não gosto da pessoa. Sim. Não sei, você viu que ela colocou lá no grupo, amigo? E a gente começava a falar, você falava, Matheus, você tá louco? Eu, não. Fulano falou isso. Não, pra mim não serve. Pra mim, fulano totalmente fora da casinha. Ela tá louca. E às vezes eu acabava conhecendo a pessoa depois no ao vivo, em poucas conversas, a gente desenrolava um papo legal e eu mudava a minha opinião. Ou então até o oposto mesmo, de amigos seus acharem eu uma pessoa, sei lá, mais enérgica, mais ácida com meus comentários, não gostar de mim no WhatsApp, mas depois me conhecendo pessoalmente, tá, nossa, Matheus, nossa, eu te odiava quando você mandava mensagem. E depois a gente fica super amigos. Então acho que já aconteceu das duas formas, de eu ver a pessoa, enxergar a pessoa de uma forma errada, através de mensagem, através de redes sociais, e a pessoa também me enxergar de forma errada dessa forma também. Não, perfeito. Tem um experimento conduzido por pesquisadores das universidades do Texas e de Chicago, em que participantes relataram sentir uma conexão maior quando conversaram usando a voz do que se comunicando apenas por texto. Apesar disso, antes da experiência, muitos imaginavam que a ligação seria mais desconfortável do que realmente foi. Quando o assunto ele é muito delicado,
Você prefere escrever pra conseguir ali organizar o pensamento? Ou você prefere ligar de uma vez pra poder evitar maus entendidos? Como que é o Matheus nesse sentido? O Matheus prefere ligar. Na verdade, assim, o Matheus prefere, na verdade, o cara a cara, né? Não, escuta, eu tenho que te interromper. Você ia ligar. Quando atendesse, você já ia falar, olha, boca della confusione, você não sabe. Então, eu sou do tipo de pessoa, assim, que eu gosto de resolver as coisas no cara a cara. Se eu tiver a oportunidade de falar com a pessoa pessoalmente para esclarecer ou resolver qualquer tipo de assunto, eu prefiro. Não tem essa oportunidade, ligação. Se não tiver, eu ainda tento uma, assim, vamos, claro que você consegue me entender, preciso falar com você, tá? Aí se a pessoa falar assim, se a pessoa a partir daí falar assim, olha, eu não vou conseguir te atender, você consegue falar por aqui o que está acontecendo? Aí eu acabo digitando. Mas eu acho que situações delicadas por mensagem é uma coisa meio que pra mim que não rola, sabe? Porque fica uma coisa eterna. Às vezes é uma coisa assim, delicada, que você já solta um áudio curto e grosso, já resolve a situação, e às vezes por texto fica aquele negocinho, você manda um texto explicando a situação, que quando você escreve você fica um pouco mais delicado, né? Você começa escrevendo, respeitando, vendo como que a pessoa vai ler, como ela vai interpretar, e vira um texto, aí você manda. Aí a pessoa te manda um outro texto. Aí você se sente na obrigação de responder aquele outro texto, aí você responde de novo. E aí aquilo ali fica um ping-pong que no final nunca consegue terminar de fato a situação. Agora por telefone não, você já liga, você já habla, já fala e já põe um ponto final ali. Mesmo se a pessoa depois desligar na sua cara, vida que segue. Ou se você também desligar na cara dela, mandar a gente já sabe pra onde, também tá tudo certo. Ó, Cíntia Chagas fala que... Você conhece Cíntia Chagas, né? A chiquíssima. Ela fala que é inadmissível uma pessoa ligar sem avisar que tá ligando. Porque já aconteceu dela tá fazendo palestra, esquecer de colocar o celular no não perturbe, e o celular dela tocar e ela perder totalmente a linha de raciocínio. Então tem gente assim que... pensa muito diferente, né? Eu também eu concordo que eu acho que é de bom tom. Se não for uma emergência, eu, Rafael, acho de bom tom você perguntar, oi, preciso falar com você, posso falar? E assim, eu, Rafael, fazer ligação, nossa, é raro, não lembro. Eu acho dá até medo, né? Se for em horário comercial, dá medo. À noite eu não tenho medo, não. Olha, Matheus, vou ser sincero contigo, que eu acho que as únicas pessoas que eu nem atendo de prontidão, assim, muitas vezes, né? Principalmente durante o horário de trabalho, às vezes estou em reunião, não consigo. Mas é minha mãe e meu pai. São os dois únicos que ligam e eu retorno depois. O resto, se você, assim, até você sabe qual foi a última vez que você recebeu uma ligação minha? Eu acho que nem você lembra, nem eu acho que é hoje que eu te liguei pra gente poder gravar o podcast, né? Você me ligou... Não, peraí, só te cortando. A última vez que você me ligou, eu tava de plantão. Você tava me ligando, inclusive, pra me chamar pra ir pra uma festa. Eu tava de plantão no meu trabalho. É verdade. Mas ali já não era eu, era a Patrícia. Tá vendo? Ainda atendi dentro do ambiente de trabalho, né? Porque é uma obrigação as pessoas atenderem no ambiente de trabalho, né? Não quer dizer que eu atendo, que eu tenho que exigir que as pessoas atendam, mas foi uma situação que eu estava no ambiente de trabalho, e eu podia, né, atender naquele momento. Aí eu acabei atendendo. Não, tá certo. E eu lembro, hoje em dia existem várias formas de comunicação, a gente tá falando aqui o mais comum que é ligação e tal, né? Mas o Matheus, ele me empirraçava, que eu já até falei em outros episódios aqui que a gente morava no mesmo condomínio, né? E normalmente nos condomínios você consegue ligar de um apartamento para outro. Então quando o Matheus mandava mensagem eu não respondia, ele ligava o celular não respondia, a praga interfonava, a cachorra começava a fazer um escândalo e eu era obrigado a atender. Então, tire o interfone do gancho, gente, porque pessoas ali criativas vão utilizar outra forma de se comunicar com você. Aí quando você atende a ligação é pra uma coisa nada besta. Ele ligava, ele interfonava e falava assim, amigo, você pode vir aqui passar pra pegar o meu lixo?
Olha a situação que eu passava, né? Mas, voltando, hoje a gente tem várias formas de conversa, né? Com a mesma pessoa. Podemos mandar texto, figurinha, meme, áudio, foto, vídeo, fazer uma chamada de voz, abrir uma videochamada, ou simplesmente reagir com emoji, que é muito comum, né? Eu tenho feito muito isso hoje em dia. Que reagir com emoji é uma forma de falar assim, mandar um joinha, é uma mensagem, é um tipo um ok, ciente, li a mensagem, né? O problema é que cada pessoa constrói as próprias regras e muitas vezes espera que os outros conheçam essas regras sem nunca ter explicado nada. Enquanto alguém considera áudio de 10 minutos uma demonstração de intimidade, outra pessoa olha para a duração e pensa, eu não tenho estrutura para isso agora, para escutar um podcast. Hoje existe esse meio termo, né, de áudio, que aí não é nem uma ligação e nem uma mensagem. Você envia muito áudio e você costuma enviar áudios longos quando você adota essa prática? Eu tenho essa prática. Coisas do WhatsApp, vamos falar agora de facilidades, que eu gosto do WhatsApp. Eu gosto de usar essa prática. Eu gosto de colocar o áudio 2.0, porque eu consigo era a minha próxima pergunta. Era a minha próxima pergunta. Então você põe no 2.0. Ponho. E agora, com essa nova ferramenta que transcreve o áudio, dependendo da situação, né? Quando o áudio é muito grande, eu coloco lá, aí eu bato o olho nas mensagens. É uma coisa importante, deixa eu ouvir esse áudio direito. Aí eu paro e escuto. Agora eu tô vendo que a novena, não, a novena eu deixo pra de noite, que aí eu vou dormir, eu coloco a novena no ouvido, mas essa hora ainda pra escutar a novena. E aí a gente vai indo. Entendi, amigo. Faz sentido. Eu acho que a transcrição ajudou muito também. Porque você consegue ali bater o olho, né? E você consegue mais ou menos saber do que a pessoa tá falando. Então aí você consegue interagir e pensar se vale a pena responder, se vale a pena ligar, se vale a pena... Então, e às vezes você tá num... só te cortando, desculpa. Às vezes você também tá numa situação que você tá, de repente, no ambiente de trabalho, não pode abrir aquele áudio. Aí você já sabe mais ou menos o que se trata o assunto, aí você dá um jeito de me escapar, ou escreve ali uma coisa rápida, ou de repente se ausenta, vai ali, escuta o áudio, responde o áudio rapidinho. Então, assim, eu não acho que uma coisa veio para negar o que existia no passado. Eu acho que essas novas ferramentas veio para aprimorar. Não, perfeito. Eu acho que faz total sentido. Eu ia fazer uma pergunta pra você, mas eu até aqui perdi o fio da meada. Então, quando alguém acelera o áudio pra você, você não... Você acelera o seu áudio quando você recebe. Se alguém acelera o seu, você se incomoda? Não. Porque o importante é ela entender o que eu quis dizer. É passar o recado, agora, se né? ela vai colocar no... exatamente. Ela vai escutar em 1, em 2, ou em 2,5, sei lá quanto que dá pra acelerar, a critério da pessoa. Ela só precisa entender a minha mensagem e me responder. Porque uma outra pauta é essa. Uma coisa que eu não sei se é egoísmo da minha parte, mas eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho ranço de pessoas que visualizam mensagem e não respondem. Quando aquela mensagem precisa ser de uma resposta. Porque é óbvio que tem mensagem que você manda e a pessoa não precisa te responder. Mas aquela que você está esperando uma resposta e a pessoa visualiza e não responde, olha, dá vontade de puxar a pessoa da tela. Assim, é uma coisa assim que me incomoda, me estressa. Não, perfeito. E, amigo, hoje muitas vezes a gente se abre para poder destacar situações às quais não nos sentimos confortáveis, que não é da nossa índole, que não é da nossa ética, que não é da nossa cultura. Você acha que conversar sobre isso abertamente, por exemplo, uma pessoa que te liga muito e falar assim, olha, eu não gosto de receber ligação, então por me mandar mensagem que assim que possível eu retorno. Ou o contrário, eu não gosto de mensagem, então quando você quiser falar comigo, você liga. Porque às vezes a pessoa tá incomodando com aquela atitude,
mas a gente não tem coragem de abrir, de ser transparente, e a pessoa ela não tem noção que a gente está incomodando. Então você acha que as relações também da comunicação deveria ser algo aberto a qual a gente deveria falar mais nos dias de hoje? Com certeza, porque às vezes, suponhamos, a pessoa é casada ou tem um relacionamento e aquela pessoa não gosta que você fique falando com aquela outra pessoa. E aí a pessoa vai ficar mandando mensagem toda hora, fica ligando toda hora. Às vezes quer te ligar em momentos que você está estudando, em momentos que você está trabalhando. Tudo vai do bom senso. É igual você comentou, tem pessoas que não gostam de receber ligação. Você vai ficar ligando para essa pessoa se você sabe que ela não gosta de ficar falando por telefone? Ou então você sabe que ela até fala por telefone, ela te atende, mas você sabe que naquele horário ela está no trabalho, você vai ficar incomodando ela no ambiente de trabalho? Então, tudo isso não é nem questão de um debate. Eu acho que isso é uma questão interna de bom senso, né? A gente precisa, os seres humanos precisam de de bom tom, ter bom senso, gente, por favor. Não é? Já dizia o Det Reutemann. O Det Reutemann iria falar alguma coisa nesse sentido, que a gente não tem lastro nem intimidade por uma ligação desta monta. Exatamente. Olha, amigo, mas a gente conclui que talvez não exista um formato universalmente correto, né? A mesma ligação pode ser carinho para uma pessoa ou pressão para outra. O mesmo áudio pode ser companhia para alguém ou uma tarefa acumulada para quem recebe, uma coisa a mais ali no checklist. O problema, na verdade, começa quando transformamos a nossa preferência pessoal e uma regra de educação válidas para todos, sendo que cada um tem ali a sua particularidade, o seu modus operandi, a sua forma de agir, né? Mas aqui indo pros finalmente, depois dessa conversa, chegou o momento da gente descobrir rapidamente qual que é o verdadeiro perfil do Matheus Stefano, ou melhor, corrigindo, pro doutor Matheus Stefano, né, que o Matheus, ele infelizmente aí tem o título de doutor. Eu falo infelizmente porque dar asas à cobra não é uma coisa assim muito, uma boa prática, né? Então a gente vai fazer um bate-bola e você vai falar o que vem na sua cabeça ali, a primeira coisa que vem, tá bom? Polêmico, meu Deus. Então vamos lá. Mas é tranquilo, você sabe que o Lavencast é um podcast leve, com a proposta de entreter, e que a gente não vai arrumar confusão nem processo judicial, assim eu espero. Então vamos lá, ligação ou mensagem? Ligação. Olha que praga, ele ainda é da ligação, gente. Eu tentando converter ele a adotar o mundo da mensagem, ele sai com ligação. Beleza. Texto curto ou áudio detalhado? Áudio detalhado. Eu tô te perguntando, mas eu já sei a resposta de tudo. Chamada de voz ou vídeo chamada? Matheus, tá me ouvindo? Matheus? Nossa, eu achei que essa parte foi uma parte de pegadinha pra deixar no mudo. E aí eu comecei a falar coisas assim e ir pra mídia. Fiquei assustado. Eu não entendi nada. Mas depois a gente conversa, que senão depois vai ficar ruim pra eu poder fazer edição dessa ligação que caiu, tá? Então eu vou continuar fazendo aqui. Chamada de voz ou videochamada?
Vamos lá, chamada de voz Eu vou repetir. 1, 2, 3 e valendo. Chamada de voz ou videochamada? Vídeo chamada. Sabia. Ligar sem avisar ou perguntar antes, pode falar? Ligar sem avisar. Áudio normal ou acelerado? Acelerado. Receber um áudio de 10 minutos ou 20 mensagens separadas? Vídeo chamadas separadas. Atender números desconhecidos ou deixar tocar? Deixar tocar. Conversa séria por telefone ou pessoalmente? Pessoalmente. Ligações de madrugada é emergência ou fofoca importante? As duas coisas. Só pode escolher uma. Emergente, vamos lá. Tá. Pessoa que nunca atende as pessoas. Rafael Lacerda. Ai, que horror. Silêncio confortável durante a ligação ou necessidade de falar o tempo inteiro? Silêncios confortáveis. Despedida rápida ou aquele então tá que dura mais de 15 minutos? Despedidas rápidas, porque eu sou prático. Agora assim, ó, só pra você completar a frase também, o que vier na sua cabeça. A pessoa que mais me liga é? A minha tia. Um áudio de 10 minutos é? A minha família. Uma ligação que nunca esqueceria foi? A do Rafael Lacerda. Ué, gente, a ligação que você nunca esqueceria, sendo que eu não te atendo? Mas teve uma ligação sua que eu nunca vou esquecer. Ah, então tá bom. O pior horário pra alguém me ligar é? À tarde. Uma conversa que não deveria acontecer por mensagem é? Términos. Quando eu não quero atender, normalmente eu? Ignoro. Ouvir a voz de alguém de quem gosto me faz? Feliz. E começa com D, tá? E termina com S. Sem graça. Tá. Para melhorar nossa comunicação, as pessoas deveriam? Ter bom senso. Em 2026, fazer uma ligação significa? Felicidades. Muito bem. Tranqueira, muito obrigado por aceitar o convite e participar dessa conversa. Foi muito interessante perceber como um gesto aparentemente simples, como apertar o botão de ligar, pode abrir tantas discussões sobre intimidade, ansiedade, disponibilidade, educação e relações humanas, e talvez a reflexão que fica seja esta: a tecnologia nos deu inúmeras maneiras de falar, mas nenhuma delas garante que estamos realmente nos comunicando, né? Podemos trocar mensagem durante o dia inteiro e ainda evitar a conversa que realmente importa. Podemos ignorar uma ligação por falta de tempo, por ansiedade ou simplesmente porque precisamos de espaço. Também podemos ligar para alguém não porque existe uma emergência, mas porque sentimos saudades da voz daquela pessoa. Muitas vezes também é uma forma de carinho. No fim, a questão talvez não seja decidir se a ligação é coisa do passado ou se a mensagem tornou as relações superficiais algo normal nos dias de hoje. A pergunta mais importante pode ser: estamos escolhendo a forma de comunicar o que é mais confortável ou que aquela conversa realmente precisa, a informação que realmente a gente quer passar? Então a gente conseguiu trazer essa reflexão, eu acho que muita gente vai se identificar
em pontos que nós trouxemos aqui. Eu gostaria de te agradecer e gostaria de abrir o espaço para você falar um pouco, compartilhar um pouco como foi a experiência, se quiser passar o arroba. Eu não sei se você tá solteiro, né, que você não se decide, mas se quiser passar o arroba para quem quiser ver seu rostinho, fica à vontade, amigo. Eu que agradeço, na verdade, pela oportunidade. Tá, nunca participei, na verdade, de um audiocast, foi a primeira vez, mas achei legal, achei interessante, achei leve, achei didático, e é isso. Quero te agradecer o convite, continuo solteiro, continuo doutora, e pra quem quiser mais, você mesmo já diz, é o @Mestre Stefano. Eu até engasguei aqui, desculpa. Doutora, tá. E desculpa, qual que é o seu arroba? Mas é isso. Qual foi que é um seu prazer arroba, estar com amigo? você nesse Desculpa. momento. Qual que é o seu arroba? É o @_, Mestre Stefano. Matheus, amigo, então, perfeito, muito obrigado. Obrigado também a você que acompanhou esse episódio até aqui. Compartilha esse papo com aquela pessoa que sempre liga sem avisar, ou com aquela que nunca atende e responde 5 minutos depois perguntando: aconteceu alguma coisa? Siga o @LavenCast nas redes sociais para acompanhar os cortes, os bastidores, as novidades e os próximos episódios. E me acompanhe também, se quiser ver meu rostinho lindo, vai lá no @Rafael Lacerda com 2 Fs. O LavenCast está disponível no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, no Amazon Music e no YouTube. Toda sexta-feira tem episódio novo. Eu sou Rafael Lacerda e esse foi mais um LavenCast. Beijos e até a próxima. Tchau.